pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Fraternidade com convidadas hoje super especiais. Eu vou começar aqui convidando as pessoas, né? Enquanto as pessoas estão entrando, vamos todo mundo aí acessar, mandar o convite para a galera, para que todo mundo consiga, né, apreciar a nossa discussão no dia de hoje. Então vamos lá. Está chegando. Aqui, boa noite, Carol. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo bem também. Parece que tem anos que eu não te vejo. Você tá linda. Ai, ai. Vamos ver aqui. Estou enviando o convite para as meninas. As nossas outras as demais convidadas. Vamos ver, aguardar um minutinho. Carol, pode iniciar aí, dando boa noite para o pessoal, como mediadoras aí da noite. Vamos lá, pessoal. Muito bem. Hoje seremos eu e Jéssica em dupla. Nós vamos mediar a nossa live sobre bullying, né? Principalmente no cenário das escolas. E, obviamente, trazido para dentro do nosso âmbito, que é o âmbito do LGBTQIA+, né? Do nosso nicho aí de fala, né? Especialmente, nós vamos trazer para a visão das mulheres lésbicas e bi, que somos nós todas que vamos compor hoje o grupo para a live, especificamente, mas nós também, né, temos perguntas dos meninos também do grupo, que são gays, e também tem outras pessoas que fiquem à vontade para mandar perguntas agora. A Jéssica e eu estaremos atentos aí para que possamos abarcar tudo para vocês. Estou mandando convite aqui para as meninas, mas apareceu uma mensagem que elas não estão. Pode aparecer. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Poliana. Tudo bem? tudo bem? E vocês? Então tá bom. Tá, Tudo jóia, seja bem-vinda. obrigada. Todo mundo que está chegando aí, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda. Só esperando Lu, mas enquanto isso, olha, chegou. Boa noite, Lu. Boa noite. Você está aqui? Sim. Oi? Não entendi, desculpa. Se Você você respondeu, né, está Jéssica? ouvindo direitinho. Agora eu tô. Sim. Muito bem, gente. Então, já que estamos com um time formado, vamos, né, sem mais delongas, começar a nossa live. Muito bem. Bom, eu sou a Carol, para quem não me conhece ainda, eu sou personal trainer, sou lésbica também, né? Faço parte da fraternidade LGBT, que é um grupo de empreendedores LGBTQIA+, e trabalhamos juntos aí nessa série de lives semanais com conteúdos de interesse para a nossa área e para a nossa vida também, enquanto LGBT. Hoje nós contamos com duas mediadoras, um formato novo de live, né, que sou eu, e a minha quase esposa, Jéssica. Já foi pedida, só falta agora casar. Mas, enfim. Então, por favor, amor, se apresente. Vamos lá. Então, boa noite mais uma vez. Então, sou Jéssica, estou aqui já algumas semanas seguidas com vocês. Hoje, né, o tema bastante interessante, então vou destacar aqui a minha formação enquanto pedagoga, né, que atuava tanto dentro, já atuei dentro de escolas, quanto também na educação profissional. Sou uma mulher bi e quase esposa da Carol, também, né, iniciando aí a vida dentro do empreendedorismo e sendo muito apoiada com um baita suporte dentro da fraternidade. Então, é isso. Muito bem, então vamos lá, vamos para a nossa primeira convidada. Por favor, Poliana, pode se apresentar, por favor, meu bem?
Pessoal, boa noite para quem está chegando aí. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Fiquei muito satisfeita e também de poder conhecer esse projeto, que eu acho que amplia muito as nossas possibilidades, né? E aqui é um espaço para a gente poder contribuir um com o outro, né? Eu sou formada em Educação Física, né? Até conheci a Carol lá na UFMG. Hoje eu sou professora universitária, doutoranda também, e meu doutorado é em gênero, né? Eu estudo um pouco sobre o feminismo, né? Que é algo que me toca também. Eu sou lésbica, quase casada também, minha esposa não está aqui, né? Mas se ela estiver me assistindo, só falta aceitar, né? Mas acho que hoje a gente vai ter aí um diálogo bem enriquecedor, né? Eu espero. E aí, pessoal, aproveitem aí nos comentários para poder fazer perguntas, né? Para a gente poder ter um diálogo aqui bem agradável. Eu acho que um detalhe, né, que vai ter muito a ver comigo, né, e com a minha fala. Hoje eu sou professora universitária, né? Eu estou professora universitária, tanto do curso de Educação Física quanto do curso de Pedagogia, né, em duas instituições, uma pública e uma privada. Então, vou tentar trazer um pouquinho do diálogo sobre o bullying nesses espaços, né? Que eu acho que é a contribuição que eu tenho aí para a gente hoje. Ótimo, muito obrigada, Poliana. Então vamos agora para a apresentação de Lulu. Vamos lá, Lulu. Oi, gente, boa noite. Também um prazer em mim estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite. Meu nome é Luene, eu sou professora de Educação Física também. Também sou lésbica, casada. Eu acho que eu já considero casada, gente. Minha esposa também não conseguiu assistir a live hoje, tadinha. Tá toda triste por conta disso. Eu estou Vai ficar agora... gravada, não se preocupe. Oba! Eu sou professora de escola pública aqui do município de Contagem, da rede de ensino, né, de Contagem. Estou aqui em Contagem, já tem 10 anos que eu estou em Contagem. E desde 2003, mesmo antes de formar, já estava dando aula, né? Também espero muito contribuir para esse diálogo bacana sobre bullying aqui no contexto da periferia, das escolas públicas. Eu acho que isso que é bacana. O que eu acho muito legal e pensar também na valorização da escola pública nesse sentido. Ah, minha esposa está aqui. Beijo, meu amor. Ah, que emoção. Entrou só para deixar um beijo. Mas eu espero muito contribuir e aprender muito com vocês, viu, meninas? Obrigada pela oportunidade. Obrigada a vocês. Então, vamos lá, gente. Vamos contextualizar primeiro a nossa live. Eu começo fazendo uma conceituação do termo bullying, né? Eu acho importante, a gente fala muito sobre bullying, o que é bullying, não sei o quê, e hoje em dia, infelizmente, a gente tem algumas falas que trazem o bullying para uma posição de desmerecimento, de pessoas que não entendem ou fazem questão de manterem estereótipos e preconceitos, de dizer muito voltado ao mimimi, né? Inclusive, eu acho que é um bom tema para nós falarmos hoje também. Mas, enfim, vamos lá. Bullying tem uma cola, viu, gente? Não tem jeito, né? Me guardar na cabeça é difícil. Muito bem. É uma prática sistemática e repetitiva de atos de violência, seja física ou psicológica, tais como intimidação, humilhação, xingamentos, agressões físicas e verbais também, né, com os termos anteriores que eu já disse, de uma pessoa ou grupo contra um indivíduo. Daí pode ser também contra mais de uma pessoa. Isso aí não é uma questão. Então, bom, é isso. E aí o que a gente traz um pouco? Eu acho que nós todas aqui, enquanto LGBT, nós temos uma vivência, seja ela na vida pessoal ou na vida profissional, de termos sofrido esse termozinho, o bullying, né? Em um dado momento. Eu vou fazer um breve relato da minha vida, e aí depois eu passo a palavra para vocês, meninas, para que possam complementar.
eu passei bullying durante toda a minha infância e a minha situação de bullying começa dentro de casa, com os meus pares, assim, né? Com a minha família, com os meus amigos próximos. E era uma coisa tão normalizada. Hoje eu tenho 32 anos, acho que todas nós temos mais que 30 aqui, pelo menos. Seria interessante até a gente ter alguém mais jovem, mas não estamos aí com os jovenzinhos para conversar. Por favor, se houver, mandem mensagem aí nos nossos comentários. Mas, na nossa infância, era uma situação assim muito corriqueira, comum e considerada engraçada, quando uma pessoa demonstrava trejeitos, principalmente homossexualidade. Não só os outros, todos os termos e outras letras da sigla que nós temos hoje. E, graças a Deus, nós temos muito mais entendimento hoje do que são todas as expressões de sexualidade hoje. E isso nos possibilita nomear cada qual e cada um, mas de uma maneira geral nós éramos todos colocados dentro de um único espaço, dentro da minha perspectiva, de homossexuais e de homossexuais com trejeitos. Então existem aqueles que passam despercebidos e aqueles que não. E eu, enquanto uma criança mais dentro do padrão também masculinizada, eu sofria muito. Então, assim, eu só gostava de jogar futebol, eu só gostava de brincadeiras de meninos, então, que eram ditas como de meninos. Então, eu sofria muito com, principalmente, meus irmãos e meus pais. Eu entendo que é uma outra época e uma outra roupagem. Eu sei que nós mesmos temos que quebrar com os nossos estereótipos e com a estrutura social que a gente está inserido. É difícil você mudar se você não é impelido a mudar. Então, assim, eu não estou aqui fazendo julgamento de ninguém, eu amo minha família, hoje eles nos aceitam muito bem, mas, assim, todos nós passamos por esse processo, né? Eu digo eu mesma, passei por processos, quando a gente faz a autoaceitação, de quebrar com os preconceitos que nós temos de nós mesmos, né? Então, nesse sentido, eu sofria muito, eu era chamada de Maria Homem, eu batia nos meninos quando eles me maltratavam, falavam coisas assim, não façam isso, não batam no coleguinha, mas eu fazia. Enfim, então, assim, eu acho que o que isso me trouxe de forjar, assim, a minha personalidade, eu acredito que vai de cada qual, mas isso nos traz traumas, né, assim, para sempre. Eu sei que, eu digo que se caso eu não tivesse sofrido bullying, eu teria metade de um sofrimento, assim, de descobrimento e de aceitação e de demonstrar para o outro aquilo que eu era de uma maneira muito mais suave, muito mais amorosa comigo mesma, né? E ainda mais por eu ter sido criada numa estrutura católica cristã, e isso me trazia muito culpa, né? A culpa cristã aí de não ser parte daquilo que era colocado como o correto, né? Então, assim, eu acho que isso foi um dos grandes embates da minha vida, principalmente na infância e na adolescência, e posteriormente eu tentei me conformar, me colocar dentro de uma caixinha e viver um estereótipo que era aceitável socialmente, assim. Então, trocando em miúdos, é isso aí. E, então, agora eu gostaria de passar a palavra para uma de nossas convidadas, e eu deixo aberto para que vocês escolham quem vai falar primeiro. Ou a Lulu, ou a Polly. Por favor, meninas, se manifestem. Lu, pode falar. Você está ansiosa? Pode. É bacana que hoje de manhã eu estava na escola e conversando com as meninas lá da escola que ia ter uma live que elas podiam participar, porque eu acabo às vezes sendo a palestrinha que gosta de falar sobre isso. E Carol falando, me contando a história dela, eu comecei a me ver assim, nesse caminho, nesse processo, sabe? Eu também fui criada numa família cristã, com padrões cristãos, católicos, né? Meu pai, minha mãe. E a gente, principalmente mulher, a gente é criada para agradar, assim, tá? A gente vai aprendendo que você precisa agradar, que você tem que ser boazinha, que você tem que ser menininha.
você aprende a cozinhar, você já pode casar, você aprende a fazer limpar a casa, se organizar na família para você agradar o seu marido, né? Então, eu vivi muito isso e fui criada para ser uma boa esposa para o meu marido, homem, né? E é difícil a gente ficar sempre pensando nisso e romper com isso. Eu fui um pouco diferente da Carol. Eu fui a menina que entendia que eu precisava tolerar e que eu precisava agradar e ser boazinha, comportadinha e uma moça boa para que os meninos gostassem de mim, né? E ao longo da minha vida foi muito difícil eu pensar em uma coisa diferente. Às vezes eu pensava e falava, ai, mas eu não tô achando isso tão legal. Mas só que o padrão, ele é muito sedutor, né? O padrão, você viver aquela família margarina, né? Que na nossa época, da infância, hoje a gente ainda vê algumas coisas diferentes. Mas a família margarina do papai, a mamãe, os filhinhos, branquinhos, do olho azul, né? Um homem bem-sucedido com uma esposa bem boazinha, que sabe fazer um bolinho gostoso, quentinho, né? E esse padrão é sedutor. E às vezes quando você quer ir para o outro lado, tem aquela culpa cristã, que Carol falou, que eu acho também que é bem pertinente, você pensar isso é errado, aí eu vou para o inferno, isso não pode acontecer, né? E é muito sedutor você querer ser certinha. E eu tentei muito, gente. Nossa, tentei muito. Não, não. Carol foi Carol foi uma das pessoas que me ajudou e falou assim, Lulu, minha amiga, não é isso. Eu falava, não, Carol, eu acho que é assim. Ela, não é. Pensa bem, né? Pensa em você. E é muito difícil a gente pensar na gente mesmo quando você quer agradar o outro. Eu pensava no meu pai. Aí o que meu pai vai pensar, o que minha mãe vai pensar. Eu amo tanto eles. Hoje, a gente passei por uma barra, tem pouco tempo, mas foi muito bom. Hoje a vida é mais tranquila e é mais fácil. E hoje, pensando nessa live, assim, fiquei pensando o dia todo. Pensando nos casos da escola, sabe? Eu fiquei pensando tanto que essa história se mistura com a história dos meus alunos, sabe? Eu me via muitas vezes tentando defendê-los por empatia. Os alunos, você trabalhar na periferia, em lugares com vulnerabilidade, e ainda você ser LGBTQIAP+, nesses lugares, é ainda mais difícil. Né? É ainda mais complicado. Eu via que os meus alunos, que eram, né, assim como a gente, assim como eu, eles queriam ser acolhidos assim como eu. E às vezes eu não dava conta de acolher os meninos, porque eu não acolhia a mim mesma, eu não dava conta de acolher a minha própria vontade. Imagina uma diretora sapatão, né? E eu pensava muito nisso, eu não dava conta de contar para os meus colegas que eu era sapatão, que eu era lésbica, que eu queria ficar com meninas, eu não dava conta de fazer isso. O máximo que eu conseguia era defender meus alunos, e às vezes as pessoas ficavam assustadas, falavam, nossa, tá defendendo esse viado aí, que ele faz muita bagunça, né? Ele é difícil, é um menino terrível, mas ele era terrível porque ele queria ser acolhido, né? E eu não dava conta de acolher. Hoje eu refleti muito sobre isso, sabe? Essa dificuldade de acolher os meninos, porque eu também estava passando por aquilo. E às vezes eu me pegava numa defesa exagerada, além da conta, por empatia mesmo, né? Por querer. Não, eu lembrei de vários alunos, eu lembrei de alunos que tiveram que sair da escola por causa do bullying. Que a mãe veio falar comigo, olha, meu filho não aguenta mais todo dia ser chamado de viadinho, todo dia ser menosprezado, ninguém quer ficar perto dele. Na aula de educação física, ele não quer fazer aula de educação física porque a educação física ainda tem esse olhar sexista, machista, né? Os esportes hoje, né, são para as pessoas magras, viris, vê lá se é para um gay, né? E hoje eu me peguei pensando muito nisso, lembrando desses episódios da escola, da questão do acolhimento, sabe? Dos meninos fazerem um monte de coisa para serem acolhidos, porque a família não é só porque ela não quer, porque ela também não dá conta, né? A miséria, a mãe não dá conta de acolher, o que ela faz vou bater nesse menino, porque ele tem que parar com essa viadagem.
Eu lembrei muito dessas falas que eu ouvi, que eu ouço na escola. Ser LGBTQIA+, na periferia é ainda pior, sabe? Então, acho que é uma coisa para a gente refletir nessa questão da vulnerabilidade, da miséria mesmo, da educação sexual na escola pública, que é uma polêmica assim, que as pessoas criam em torno como se nós fôssemos, né, bicho-papão das criancinhas, mas na verdade a gente precisa aprender, a gente precisa entender o que é educação sexual. E talvez se essas mães tivessem tido educação sexual na escola, elas dariam conta de lidar com seus filhos LGBTQIA+, de acolher, que é o que eles querem. Eles querem ser acolhidos, tá? Eu vou parar por aqui, depois a gente continua. Beleza, muito obrigada, Lulu. Então vamos lá, Polly, por favor. Eu fiquei aqui, né, nesse momento refletindo muito sobre tudo que vocês falaram, né? E essa questão das microviolências, né? Porque a gente tem aí o bullying escancarado, né, em dadas situações, mas a gente também tem as microviolências que a gente vai sofrendo e dentro da escola e também por parte de quem deveria nos acolher, né? Por parte de professores, né, o sexismo e, né, por sermos mulheres e não estarmos dentro dessa heteronormatividade, né, dentro do que se espera, a gente também sofre uma misoginia, né? A gente não pode falar mais alto, a gente não pode bater no colega. Primeiro, a gente não pode bater no colega porque a gente não pode bater no colega, mas a gente não pode bater no colega porque a gente é menina e menina não bate, né? É um dos problemas. E eu fui uma adolescente que sofri muito bullying, né? A verdade, eu passei por um momento na escola que foi um momento assim, um momento de eu pensar e de eu refletir e de ter vontade de praticar algum tipo de violência mais pesada contra as pessoas que praticavam bullying comigo, né? De parar e pensar realmente, né? E de entender, e eu falo isso e não falo isso com orgulho, mas de entender a dor e o sofrimento de pessoas que tomaram medidas mais drásticas, né? Eu não precisei, não cheguei nesse ponto, mas interessante, né, que a violência, você sofre ela e você sofre calado. E eu lembro muito bem desse sofrimento ser calado porque eu tinha vergonha de sofrer aquela violência, né? Então você tem vergonha, por exemplo, né? Os meninos me chamavam muito de macho man, enfim. Eu tinha vergonha da minha família me ver sofrendo aquela violência. E isso entra também uma vergonha de ser quem você é, né? Adolescente, interior, família cristã também, enfim, sem conhecer direito, sem entender direito quem eu era, né? Eu fui me assumir homossexual depois, quando eu já estava na faculdade, já tinha mais de 20 anos de idade, enfim, a partir do momento defender essa bandeira. Só que esses pequenos medos dessas violências veladas, eles por exemplo, me acompanham, né? Quando você entra num novo emprego, isso te acompanha, né? Você entra ali num ambiente que você não sabe como que vai ser a sua aceitação, você não sabe, né? E eu, numa posição de professora de ensino superior, enfim, você lidar com adultos, lidar com pessoas que já têm certezas formadas, né? Que, na verdade, nem são tão certas assim, mas você tem medo, né? Você tem medo dessa sua recepção, você tem medo de falar porque ali é seu ganha-pão, enfim. E com o tempo você vai, ou você luta a sua batalha, né? E aí assume todas as consequências de lutar a sua batalha, né? Muitas vezes você vai perder, né? E em outros momentos a gente vai ganhar. Mas é complexo, né? E aí você busca o acolhimento nos seus iguais. Eu sempre fui assim, né? Você acaba conhecendo um professor ou outro ali que também, que já tem mais, vou falar, já tem mais anos de estrada nesse caminhão aí, né? Enfim, e isso acaba te ajudando, né? A busca pelos seus iguais. Mas essas microviolências, elas são doloridas, né? E elas, você pode ter 30, 40 anos que você vai
já vai estar aí, né, assumida, enfim, família formada, essa família não heteronormativa, que a gente também busca o direito de formar nossa família, né? A gente busca o direito de ter nossos filhos. E aí você tem seus filhos, forma sua família e aí você continua tendo medo, né? Tendo medo do que vão fazer com seus filhos, né? Do que vão fazer com a sua família. Você continua tendo medo, né? Continua nessa estrada e o medo acompanha. Eu acho que o medo pro LGBT, né, que ia mais, enfim, ele acompanha e a gente vive, a gente aprende esse malabarismo, né? Equilibrar a sua vida pessoal, que em muitos momentos dentro da sua casa você tem a sua liberdade e equilibrar o mundo lá fora, né? E tolerar também, você tem que ser mais tolerante, você tem que ser mais tudo, né? Você tem que ser mais forte, você tem que ser mais tolerante. Muitas vezes você tem que escutar calado, enfim, né? E qual que é o momento que a gente vai poder sucumbir? Eu me pergunto, né? A gente, diante da sociedade, qual o momento que a gente pode parar e sucumbir? Qual o momento que a gente pode parar? É sempre dentro de casa, né? Sempre velado. Então a gente continua se assumindo, a gente continua indo para o mundo e a gente continua tendo que velar a nossa vida, né? Uhum. Vocês me fizeram refletir bastante aqui até agora. Que bom. Então, Isso a aí. live tá com efeitos. Esteja assim também para todas as Jessiquinha, pessoas. você quer se posicionar, meu bem? Vai lá. Rapidinho. Tem um microfone da YouTube, talvez, ou pode ser o meu, ou pode ser o da Lulu, que nós estamos sem fone. Lulu, se puder abaixar um pouquinho o seu volume, eu também vou abaixar aqui. Mas, vou ser breve, assim, eu acho que na minha vida, assim, principalmente por ser uma pessoa bi, e sempre fui bi, então a violência sempre foi muito nesse sentido, assim, né? Então, acho que um dos momentos mais difíceis foi tanto o momento quando eu fui expulsa de casa na minha adolescência, né? Porque minha tia descobriu que eu tinha ficado com uma mulher, e aí foi um momento muito, assim, doloroso. Quanto também na escola, né? De as pessoas falarem de mim, me tratarem mal, depois que eu fui a primeira menina dentro da escola. E algumas amigas minhas que, assim, pararam de conversar comigo. Então, isso foi, assim, e foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Então, foram rupturas muito fortes que me deixou muito abalada e que me fez novamente, assim, temer, né? Pensar novamente, talvez não é isso, porque é muito, muito doloroso, é muito difícil, e eu me escondi novamente, né, no meu armário até os 27 anos, assim. E só depois eu tive coragem novamente, né, de me assumir e sair. Hoje, mais do que nunca, né, destruir ele, tá lá. Mas, assim, dentro da minha família também, né, um dos exemplos mais fortes que fica é o meu irmão. Meu irmão, ele é bastante, né, afeminado, tem uns trejeitos, assim, muito presente desde a primeira infância. Só que a minha mãe sempre o acolheu muito bem, né? Mas, assim, a quantidade de bullying que meu irmão sofreu é uma coisa, assim, incalculável, sabe? Em todas as esferas, por parte de professores, por parte de amigos, pela família, e inclusive de termos que negociar, assim, com ele, né? Eu lembro que um ano ele é apaixonado pela Monserrat, e aí teve um ano que ele pediu uma mochila com cadernos e bolsinha, tudo na Monserrat. E minha mãe, né, comprou tudo, mas na hora da mochila falou: meu filho, a mochila eu não vou comprar, né? Não vou comprar, porque se você chegar na escola com essa mochila roxa, cheia de glitter, né, você não vai voltar com ela. E eu não sei se você volta inteira, né? E aí, assim, ela negociou com ele, né? Deu ele um cobertor e comprou alguns outros acessórios, mas eu lembro que ele ficou bastante chateado. Hoje ele já está aí quase adulto, né? Está com 17 anos, muito mais resolvido, mas ainda sofre muita violência, né? E foi muito forte porque quando ele foi fazer a entrevista de emprego,
ele tem unhas grandes, cabelos grandes, usa maquiagem, e aí a empresa pediu que ele não fosse assim trabalhar, né? Perguntou se ele poderia cortar as unhas, perguntou se ele poderia prender o cabelo, né? E que ele não fosse maquiado. Então, assim, isso, né, com os meus alunos, eu vivenciei muito, e por causa da vida profissional. Então, assim, eu já tive aluno que, tanto aluno, né, de homens trans, quanto alunas de mulheres trans, que foi negada a identidade dela por outros profissionais da instituição que falavam, não, mas nasceu homem, é homem, não tô nem aí se tem um nome aí, um apelido que é mulher. E isso, assim, muitas vezes psicólogos, pedagogos, né, naquele ambiente que era para ser acolhido, porque já é um jovem em situação de vulnerabilidade. E aí eu sempre fico pensando muito nesse nosso lugar, né, de como que a gente consegue dialogar, e aí, a partir do que a Lulu disse, assim, às vezes a gente toma uma defesa até muito forte em prol, e eu fico pensando, será que esse é o caminho correto? Porque às vezes você desperta, né, eu percebia isso muito nos meus colegas de trabalho, você desperta a antipatia da pessoa ao invés de, né, de fazer com que ela compreenda qualquer coisa do que você está dizendo. E aí eu tive que rever muito isso, assim, porque realmente eu precisava construir valores e defender os meus alunos para que eles se sentissem bem ali, né? E foi uma construção bastante difícil, não sei se necessariamente eu obtive sucesso ao longo de todo o processo, mas é algo que comigo já, os meus alunos já se sentiam bem e a gente conseguia dialogar, inclusive com outros, assim, só rapidinho, tem o caso de um adolescente que ele disse assim, a minha mãe e meu pai não me deixam ir no shopping porque eles falam que shopping é lugar de viado e sapatão. Ele falou isso na sala. E aí eu falei assim, mas no shopping você faz compra, né? Você vai passear, você vai ao cinema e tudo mais. Eu falei, quem dera viado e sapatão ocupassem todos esses lugares nessa quantidade, né? Pensei comigo. Né? Não é bem assim. E aí nós fomos ali conversando ao longo da aula e foi muito interessante que no final ele disse assim, professora, o que eu percebi hoje com essa aula é que sapatão, e ele falava assim, né, sapatão e viado não são pessoas ruins, né? Eu falei, não, não são pessoas ruins. Ele falou assim, então quer dizer que eu posso ir ao shopping. Eu falei, você pode ir ao shopping. Ele, então eu posso ter amigos gays também. Aí ele já usou a palavra gay, que ao longo da aula se corrigiu. Eu falei, com certeza você pode ter amigos gays, até porque acontece violência, a gente foi conversando. E aí, no final, eu achei muito interessante que eu falei assim, você realmente acha, então, que né, as pessoas que são LGBT são pessoas boas? Ele, eu acho que sim. Eu falei, então, eu sou LGBT. Aí ele olhou e falou assim, mas você é muito legal, professora. Eu sou muito legal e eu tô aí. Então, eu só queria te provar que nós somos pessoas legais. E aí, depois disso, houve muito essa desconstrução, né, da violência ao longo naquela turma, com esse jovem, foi bastante interessante essa construção. E é constante, né? A todo momento, ainda mais aqui como educadoras, não é uma coisa de uma vez só. Infelizmente, é uma batalha constante aí que a gente vai ter que lutar. Beleza, muito bem. Excelente, meninas. Gostei de todos os relatos. Espero que as pessoas que estejam nos assistindo também estejam conseguindo nos acompanhar nas nossas falas, que são muito... É muito difícil dizer de bullying, um tema como esse, sem dizer de nós mesmas, né? Então, eu acho que é muito próprio, é muito nosso, por termos vivido isso. E eu gostaria de pontuar uma coisa que eu acho muito importante, que foi dito na fala de vocês, assim, indiretamente, da representatividade, né? Esse tema também é um tema muito importante e que nós, às vezes, não nos damos conta do quanto que é importante nós nos representarmos. Eu estava refletindo muito sobre isso também, tendo em vista, por exemplo, eu comecei a minha carreira dentro da educação física, dentro dos exercícios, enfim, com um trabalho com lutas, né? Que já é um lugar de... não só a educação física como um todo, que é já muito misógina, mas as artes marciais eu acho que um pouco mais. E me assumir lá, e ainda assim, enquanto lésbica, eu acho que foi muito importante para as outras meninas que são lésbicas, que gostam de luta e que querem permanecer
Porque o que as pessoas, muitas das vezes, a Jéssica tocou nesse assunto, foi bem interessante, as pessoas têm uma dificuldade muito grande ainda de lidar com as outras letras da sigla. A gente também tem, eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu pergunto para a Jéssica, o que quer dizer isso? O que são essas pessoas? Como elas se expressam no mundo? Eu quero entendê-las também, para que eu não cometa mais esses gafes, esses erros. E aí ela me diz muito sobre os trans, por exemplo, né? E aí eu me pego muito pensando no bullying que eu sofria, e também Poliana disse aí muito, do quanto que as pessoas acham que a homossexualidade está diretamente ligada ao gênero, né? E não necessariamente. Assim. Então, eu posso ser uma mulher feminina ou não, que seja mais considerada feminina ou não, né? E isso também eu acho que é uma coisa que vai cair por terra. Eu acho que ser mulher em si já é ser feminino, né? Na palavra já se diz aí, do gênero feminino. Então, assim, eu acho que não tem uma forma de se expressar mulher. Eu posso ser mulher e usar jeans, eu posso ser mulher e usar um kimono, eu posso ser mulher, né? E me identificar ainda assim de uma forma, sendo mulher, me vestindo dessa maneira, me expressando dessa maneira. Então, eu acho muito importante, porque eu também trabalhei muito com adolescentes, trabalho até hoje. E as minhas turmas atuais, desde que eu me assumi assim abertamente, faço publicações sobre ser LGBT, faço. No meu início eu não era tão assim, não me mostrava tanto enquanto LGBT. A Lulu sabe que ela foi minha aluna no início, quando eu comecei a ser professora. E aí essa mudança que veio primeiro internamente, de me autoaceitar e de perceber que a minha qualidade profissional não está inerente a isso, eu pude trazer para essas meninas essa representatividade bem interessante. Assim, hoje eu tenho muitas alunas assumidas e que falam de namorados comigo, e falam das vidas delas e tudo mais, e isso como uma coisa normal, porque é normal, né? A gente não precisa criar uma forma diferente de falar sobre. Então, eu acho muito interessante isso, enfim, só queria pontuar. Vamos lá. Continuando, meninas, nós temos muitas perguntas, zilhões de perguntas aqui. Vamos tentar passar por todas, mas todas são meio que caminho uma para a outra, então eu acho que dá para a gente passar pela maioria. E, bom, aí eu vou jogar a pergunta. Quem quiser começar a falar, fique à vontade, não tem ordem. A gente está aqui num bate-papo de boa. Vamos lá. Muito bem. A primeira pergunta diz o seguinte: como a escola pode combater a perpetuação de conceitos antiquados e preconceituosos, muitas das vezes trazidos pelo ambiente familiar e pelas estruturas sociais? Isso aí dizendo mais sobre nós mesmos, LGBT. Difícil, né? Bem complicado. Começou com a mais simples, né, Carol? Vamos lá. A bomba está aí. Meio acadêmico, falando da educação básica. Vai lá, pedagoga, manda ver. Vamos lá, Lulu, pode ir. Acho que eu tô por fora, você deu um relato, e depois, né, vai, Lulu, né, começa do básico, depois a gente passa para fora. Eu acho, meninas, que essa é uma pergunta, assim, que toca no ponto, assim. E quem tiver essa resposta, gente, vende caro, tá? Dá uma formação bem cara, porque eu tenho certeza que o povo vai querer comprar, que é uma coisa, assim, muito... É difícil, sabe? A escola é um ambiente cheio de preconceitos, e esse preconceito começa pelo professor, né? A gente traz muitos vícios, né, da nossa vida. Eu tive que... Eu passei por isso também que Carol está dizendo, que antes eu também não queria contar, não falava, escondia. Hoje eu dou conta de chegar na escola e dizer assim, a minha esposa me trouxe, né? Eu dou conta de falar isso. E eu dou conta de corrigir as pessoas se equivocam muitas vezes falando algumas coisas, eu dou conta de dizer, olha, fala assim que é melhor. E dessa forma você ofende. E eu consigo com as minhas professoras lá da escola, quando vocês perguntaram isso, eu fiquei lembrando das minhas professoras. Então, com as professoras lá na escola, eu consigo dizer, né, minha esposa, a gente pensar nisso, vamos refletir sobre isso. Mas é difícil, sabe? A gente incorre muitos erros e eu acho que precisa de formação.
Eu acho que precisa de política pública, sabe? É, eu estive por 2 anos na Secretaria de Educação. Eu trabalhava com uma diretoria lá que chamava Diretoria de Clima Escolar. O clima escolar é um assunto que vem sendo muito difundido no nosso país. Tem alguns municípios e alguns estados que já estão trabalhando nisso com mais afinco, já estão bem aprofundados assim nessa discussão, e tem outros lugares que ainda estão iniciando, sabe? Então eu tive a oportunidade de estudar muito sobre isso e trata exatamente disso, sabe? Das relações da comunidade escolar, de todos os sujeitos da comunidade escolar, das famílias, dos estudantes, dos professores, né, do entorno, de tudo que envolve a comunidade escolar. E a gente pensava muito nesse sentido. Então, o bullying, né, poxa, atrapalha o clima da escola geral, de todas as formas, de todos os jeitos. E nessa época eu ficava pensando nisso, em formação, sabe? Em trazer para os professores, conversar e dizer, olha, gente, nós precisamos ter um olhar diferente, a gente precisa de acolher esses meninos, a gente precisa. É lógico que eu puxava a sardinha para o nosso lado, né? Desse tipo de formação. A gente tratava o bullying de forma geral, mas eu acho que era muito importante, uma vez que na minha equipe também eu tinha um parceiro que era LGBTQIA+, também, meu amigo Marcos, ele é um psicólogo interessantíssimo, e depois um dia, se vocês quiserem, ele tem umas contribuições muito bacanas, a gente pode pensar. Enfim, então a gente conversava muito com os professores sobre isso, e é muito difícil, porque as pessoas também trazem uma bagagem cheia de preconceito, e às vezes elas até querem dizer assim, não, tá tudo bem, isso é normal, mas elas não sabem como fazer. Então, eu acho que essa pergunta é uma grande questão, é muito pertinente, mas eu acho que a gente tem que investir em formação, né? Em cada vez mais. A gente, na reunião de ontem, a gente conversando, né, com a Poliana, eu percebi que até a universidade ela está diferente da época que eu estudei, né? Então, na época que eu estudei, eu sentia um preconceito um pouco mais forte, uma coisa maior. E a Poliana já disse que ela não sentiu tanto. Então, eu já acho que a gente deve ter caminhado, né? Acho que a gente está evoluindo. Então, eu entendo que a gente precisa investir em formação. Informação para todos os educadores, para todos os professores, né? Uma conversa muito aberta, bem franca com a comunidade escolar. E a gente vai enfrentar uma batalha muito grande, porque as vulnerabilidades, a miséria, né, até mesmo uma certa ignorância faz com que as pessoas não entendam isso de uma forma muito de boa. E estou dizendo não só das famílias, mas também dos professores. Mas eu acredito que o caminho é esse, é formação, é a gente conversar, é política pública que fomente isso, sabe? Que fomente o combate a essas violências, a um clima escolar mais tranquilo e favorável, é isso. Muito bem. Excelente. Poliana, tem alguma coisa a nos dizer também? Eu pensando, né, no meu espaço ali do ensino superior, eu acho que a questão da formação é fundamental, né? E quando você trabalha com adultos, né, a sua postura ela tem que ser diferente, né? Quando você trabalha com a educação de adultos, né? Então a gente está formando formadores, né? Então eu acho que no primeiro momento a gente tenta ter uma política de intolerância, né? A gente pensa assim, nossa, eu não tolero o bullying, né? Ou qualquer prática de violência, mas não, né? Em muitos momentos, quem pratica violência também precisa do acolhimento, né? E é um acolhimento doloroso, né? Principalmente, eu acho, para a gente que está aí na comunidade, enfim, ou para as outras vulnerabilidades, é um acolhimento que às vezes dói para quem vai acolher, mas ele é necessário, né? Você precisa acolher também quem é violento, porque existem outras coisas por trás dessa violência também, né? Uma insegurança, né? Às vezes até uma insegurança de se assumir, não o LGBT, mas enfim, se assumir em outras nuances da vida, né? Que culmina numa violência. E a gente também trabalhar com esses sujeitos, que eles têm que estar aptos no futuro a fazer esse tipo de acolhimento e ter esse diálogo, né? Tanto com quem pratica violência quanto com quem
infelizmente, é violentado, né? Então, eu acho que o diálogo, o respeito, a afetividade sempre, eu acho que não tem outro caminho, né? Eu acho que a conversa vai ser sempre o caminho, a formação realmente vai ser sempre o caminho. Quer falar alguma coisa, Excelente. Roberto? Não, pode passar para a próxima. A gente tem tantas perguntas, né? Eu só queria acrescentar o que eu acho que a Lulu falou no início, e cabe muito para essa pergunta, é realmente formar, educar, e educar, né, no sentido da educação sexual mesmo. Que as pessoas tanto gongam e tanto falam, mas se nós fôssemos educados, eu recebi um pouco de educação sexual na minha escola de ensino fundamental, e mudou completamente a minha vida, e mudou a vida de todas nós e todos nós, né, não só os meninas e meninos, mas todo mundo que passou pela escola, para métodos contraceptivos. É uma coisa simples, né? Nenhum de nós chegou ao ensino médio sabendo de alguém da nossa escola que engravidou na adolescência. Então, quer dizer, é uma coisa muito, 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 muito rara. E isso corrobora com o que a gente está dizendo agora, assim, né? Para que as pessoas entendam que existem outras maneiras de ser. Então, eu acho que passa muito pela educação mesmo. Muito bom, vamos lá. Continuando aqui, nós temos uma pergunta que casa com o que a Lulu acabou de dizer também. Se vocês acham, então já vou mandar para você, Lulu, e aí depois a gente dá continuidade. Se vocês acham que o bullying de hoje é diferente dos bullying das gerações anteriores. Como que ele se expressa hoje é diferente de anteriormente? Eu não acho não, sabe? Eu acho que o bullying de antes é o mesmo de hoje. Ele ofende tanto quanto. A diferença é que as pessoas, como a gente começou a falar, as pessoas acham que é mimimi. Mas isso é brincadeira, sempre foi brincadeira, mas sempre ofendeu. Brincadeira só é brincadeira quando as duas pessoas se divertem. Eu costumo falar isso com os meus alunos, eu e Lorena, a gente conversa sobre isso aqui em casa, sabe? A brincadeira só é brincadeira quando mais todo mundo se diverte. Se alguém se ofendeu, não é brincadeira mais, aí é bullying. Aí eu penso assim, sabe? Então, eu acho que o bullying de antes ofendia tanto quanto o bullying de hoje, né? E só vai ser feliz se as pessoas se divertirem. E o que estão fazendo não é divertido, não. Ótimo. Eu acho que a gente tem um mecanismo de defesa, né? Um tempo atrás, assim, a gente era ensinado, eu fui muito ensinada, assim, tipo, não reage, porque senão vai ser pior. Então, eu entrava lá na onda do que estava acontecendo. Mas hoje existe uma postura diferente, assim, né? De vocês, não, olha, não, né, não aceita. E aí acaba mudando a forma como a pessoa que sofre violência muda, mas a violência é a mesma desde sempre. Infelizmente. Passa gerações e gerações mesmo. E eu acho que passa muito por isso mesmo. Eu acho que passa muito, só para fazer um gancho antes que eu esqueça, porque eu já estou esquecendo, escutando a idade, esqueci. Passa muito por essas questões mesmo, de como que quem recebe o bullying hoje se porta. Eu acho que o que diferencia não é o bullying, como a Lulu bem disse. É, na verdade, como as pessoas hoje respondem ao bullying. Eu acho que hoje a gente tem muito mais subsídio pelos estudos sociais, pelos estudos que as pessoas acham que não tem importância, as ciências sociais são fundamentais, e são esses estudos que proporcionam conceituar e facilitar o entendimento dessas coisas todas por todo mundo, pela sociedade. Essa é a contribuição das ciências sociais, no meu entendimento. E hoje a gente tem condição de dizer, isso não era uma brincadeira, isso era uma violência. E aí, quando você reconhece, você consegue se portar contra, né? Se posicionar. Vamos lá, Poliana, se você quiser acrescentar. Um detalhe, Carol, que eu analiso, assim, porque a informação também que chega para as pessoas, não só como ela reage, mas a quantidade de informação que ela recebe. Então, eu falo isso porque eu tenho, né, dois primos, eles são, né, negros, e um é bastante politizado, busca informação, então ele enxerga racismo em tudo. E porque né? Eu falo em tudo porque ele consegue perceber.
Já o irmão dele não acha racismo em nada. Ele fala, ah, mas não é assim não, sabe? Não foi uma situação de racismo, foi uma brincadeira. Ele ainda encara assim. Aí eu fico assim, cara, claro que não, né? E por isso, assim, o quanto que as pessoas, elas também são informadas, buscam isso para compreender que ela está sofrendo uma violência. E a gente compreender e aceitar que sofre uma violência, gente, é muito difícil. Eu falo isso por tudo, assim, tanto no aspecto LGBT, quanto, por exemplo, pessoas que vivem relacionamentos abusivos, enfim, a gente não percebe muitas vezes que está numa situação abusiva, violenta, porque a gente está vivendo aquilo ali, né? Mas é isso aí, é fundamental, né? A reação. Hoje, eu acho que o advento da internet ele é positivo e negativo nesse aspecto, né? Porque hoje as pessoas têm total liberdade de expressar a sua opinião, entre aspas, né? Então, vamos falar aqui em termos chulos, de vomitar sobre as outras pessoas as suas frustrações e agredir livremente, acreditando que não serão punidas. Mas, em contrapartida, hoje a gente tem um movimento muito forte de apoio a quem sofre violência, né? E aí as pessoas reagindo, e a todo momento a gente vê isso, né, gente? A todo momento a gente vê pessoas públicas praticando violência e outras pessoas também públicas indo de embate a essas opiniões, né? E hoje a gente vê as pessoas tendo consequência, né, sofrendo as consequências pelos atos que talvez a gente não visse antes, né? Quando essa violência não alcançava essas proporções tão grandes, né? Acho que a internet é fundamental para a gente perceber algum tipo de mudança nessa prática, mas na sua essência eu também acho que continua a mesma coisa, né? Uhum. Muito bem, meninas. Então agora vamos para mais uma pergunta. As outras perguntas eu acho que a gente já contemplou grande parte delas, falando sobre o Estado, sobre os professores. Então eu vou para uma pergunta que eu acho bem interessante agora do lado de quem sofre o bullying. E se vocês acham, o que vocês acham que uma pessoa que sofre bullying pode fazer para pedir ajuda, né? Uma vez que ela reconhece, estou sofrendo bullying, o que eu posso fazer? Como eu posso, né, me denunciar? Onde eu busco ajuda? Com quem? Para quem? Né? Vamos lá, Lulu. Você vai iniciar de novo? Não, Carol, Puxando o bonde. né? Não, veio um tanto de coisa assim na minha cabeça, sabe? Fico pensando quando as pessoas pedem ajuda para a pessoa errada, sabe? Errada assim, para quem não tem empatia, sabe? Para quem não vai fazer nada. Nossa, difícil. Eu sempre falava com os meus alunos, olha, se acontecer alguma coisa, porque assim, quando a Jéssica falou do irmão dela, Jéssica, eu vi 500 estudantes, assim. Eu tenho 18 anos que eu tô na escola, e aí eu vi vários, quando você contou do seu irmão, nossa, eu vi muita coisa. E esses meninos, os meninos e meninas, né, quando eles sofrem esse tipo de bullying, que é muito, muito triste na escola, eles têm duas tendências, assim, que eu já percebi, não nada assim, cientificamente comprovado, mas eu percebi no meu tempo na escola. Ou eles reagem de forma muito violenta, então com vários tipos de agressões, né? Porque eles estão sofrendo, né? Então eles reagem colocando para fora tudo aquilo que eles sofrem, né? Então agredindo, batendo, xingando no mesmo nível. Não dá conta de ficar na sala de aula, dá muito trabalho, né? Vamos dizer assim, de uma forma meio... Ou então eles se fecham muito. Eu na escola, eu sempre me coloquei como uma pessoa que queria ouvir, né? E tentava defender. Mas é difícil, porque aí ficava, um xingou o outro ofendeu, que também revidou, e a gente tem que tentar se colocar numa posição assim, meio que imparcial, e você não dá conta de acolher. Eu acho que a gente tem que tentar. Eu falava com os meus meninos, né? Me procura, conversa comigo, conversa com a professora.
conversa com a profissional tal, e a gente tentava conversar muito na escola sobre isso, sabe? A gente erra muito também, gente, é muito difícil, sabe? A gente tem que acolher todo mundo, acolher até a pessoa que pratica o bullying, ela também está sofrendo de alguma forma, sabe? É o que a Polly acabou de falar, tá jogando para fora também todas as suas frustrações. Isso a gente está falando de criança, né? Quando adulto, ela tem que dar conta de entender que assim, não é bem assim, né? E para você ensinar para aquela criança que ela tem que dar conta disso, é difícil. Mas eu sempre falava com os meninos, vamos conversar, me procura, vamos conversa com alguém que você tenha confiança, né? Que tenha o mínimo de empatia por você. Se você não quer conversar com a diretora, converse com a professora, converse com outros servidores da escola. E assim, né? Escola é um leão que a gente mata por dia, mas na medida do possível ia dando certo, sabe? Mas é isso, a gente tem também, é o que eu tinha falado antes, precisa de se formar, de entender, de saber como que você vai acolher aquela criança para acolher todos os lados, sabe? Que é importante para que ela não vire um adulto depois que fique despejando suas frustrações por aí, ofendendo os outros de graça, né? É outra pergunta difícil também. Achei Você quer difícil essa complementar? pergunta. Difícil, né? Porque a gente nunca sabe para onde ir, né? A verdade é essa. Às vezes, em casa, aquela velha história, né? Se você apanhar na rua, você também vai apanhar em casa porque você apanhou na rua. Então, é muito complexo, é muito complexo. Então, pensando numa rede, assim, na escola, pensando que a escola é aquele, né, é o lugar privilegiado, né, das relações sociais aí na infância. Então, acho que cabe muito à escola se fazer como esse espaço de escuta, né? Mas é complexo, né? Igual a Lulu falou, é muito difícil, porque você não sabe para quem chegar e às vezes você chega para a pessoa errada. E aí isso pode causar problemas maiores, né, gente? Essa pergunta aí, se eu pudesse, eu pedia a ajuda dos universitários, mas realmente. Mas, ô, Poli, eu acho assim que, igual você tinha dito, que a gente costuma procurar os nossos, né? Eu acho que quem sofre bullying tem que procurar os seus, né? Acho que tem que procurar quem tem o mínimo de empatia com a sua situação, assim. Eu fico pensando assim, quem você identifica que tem empatia? Talvez, igual no nosso caso, se eu fosse procurar minha mãe, por exemplo, não ia dar muito certo. Mas, né, quando a gente procura os nossos, igual eu procurei Carol, foi bom. É sério, a gente tem que procurar os nossos e acho que é o que melhor responde, assim. Mas eu acho que quando a gente está Tem mais só velho, uma. é mais tranquilo, né? Para criança, para adolescente é muito complexo. A adolescência já é aquela fase de muita introspecção, né? De você já estar só com os seus, né? Procurar cada vez mais. E às vezes essa criança ela precisa de uma ajuda profissional para que ela não chegue ao extremo, né? De um psicólogo, psicopedagogo, enfim, precisa de uma ajuda especializada, né? E que a gente também tenha sensibilidade, eu acho que é difícil, mas eu torço para que a gente forme pessoas que também tenham essa sensibilidade de conseguir enxergar e desarmar as bombas antes que elas estourem, né? Porque os casos de suicídio estão aumentando cada vez mais, os casos de violências com consequências mais graves estão aumentando cada vez mais. Então, assim, aí fica um pensamento um pouco utópico, né? Mas esse desejo de que as pessoas se tornem sensíveis à dor do outro, realmente. Eu ia até só falar isso também, que assim, às vezes a gente recebe demandas, né, acho que principalmente enquanto educadoras, que a gente não vai dar conta. E aí é muito importante, assim, que a gente tenha algumas ferramentas em mão. Eu fazia muito isso com os meus alunos, assim, olha, onde tem atendimento psicológico gratuito, né? Onde que tem a rede de atendimento de apoio da prefeitura, caso, por exemplo, o menino lá foi expulso de casa, ele não pode ficar, né? Tem que ter uma rede de acolhimento, porque ele é menor, então eu buscava esse tipo de informação, assim, justamente para
também ter como reagir. Então, é interessante a gente pensar isso, que se você não dá conta, né, quando você recebe uma demanda, sabe? Compartilha com alguém que possa te ajudar, mas não ignore, porque às vezes a gente no medo ali de não conseguir acolher, que eu já vi muito dos meus pares fazendo isso, aí simplesmente, né, reduz a dor do outro, ignora aquele momento que é uma coisa que ela não está dando conta também. E aí fica aí essa dica, né, para todo mundo, assim, que existem instrumentos, principalmente em caso de menor, né, no caso do ambiente profissional, enfim, tem muitas mudanças que estão acontecendo. E no meio acadêmico, uma coisa que a Polly falou muito importante, assim, quem que eu estou formando? Né? Então, eu me lembro que eu tive uma professora que ela falou assim, olha, pedagogo não dá laudo. E isso foi uma coisa muito sim, mas eu guardei para sempre na minha vida. E é uma coisa que eu mais vezes dentro na sala de aula é o pedagogo virando e falando assim: você não acha que a menina ali é hiperativo? Ah, você não acha? Né? Então, assim, não cabe a gente. Então, da onde que eu estou falando, o que que eu estou falando, como é que eu encaminho, porque um detalhe faz toda a diferença. É isso. Beleza, muito bem, meninas. Olha, eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira geral, abarcar todas as questões, porque elas passaram uma pela outra, assim, em conexão com o tema que nós trouxemos, e nossas respostas, acredito que nós conseguimos contemplar. Tiveram mais algumas perguntas no chat, eu não consegui acompanhar, você sabe, eu não Teve consigo um acompanhar. comentário da It's Berdiana. Ela só falou que ela sofre muito bullying, né? Que o preconceito em Cabo Verde é muito forte. E aí eu falei, nossa, Cabo Verde, né? Que É chique, nós muito estamos em Cabo legal, Verde. com a gente. Mas enfim, é muito triste saber que lá também tem tanta violência que, Muito né, a triste. gente passa por esse ciclo no mundo inteiro. Então, que bom que a gente tem essa rede de encorajamento, de pessoas que vai elevando a informação, né, de onde a gente está, enfim, para todos os lugares possíveis. Ótimo. Meninas, então, assim, muito obrigada a vocês por esse diálogo de hoje. Eu acho que a gente conseguiu, nessa conversa, trazer, assim, muitas elucidações, não só para nós mesmas, mas para quem nos assistiu. E deixo um recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo e que nos verão depois, na live estando gravada. Não deixem de procurar ajuda, né? A gente acabou de passar pelo Setembro Amarelo, que infelizmente relembra, né, o número de suicídios. Eu também fiz uma live na minha página sobre isso. E isso vem aumentando muito. Grande parte das pessoas que cometem suicídio são né, da nossa comunidade, e muitas das vezes podem ser motivadas por bullying também. Então, não deixem a bomba estourar, como a Polly mesmo disse. Busquem ajudas. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem vários meios, a gente tem a nossa própria fraternidade. Nós estamos aqui, os nossos arrobas estão aí também na live para que vocês possam falar conosco. Eu estou aberta, as meninas eu tenho certeza que também estão. E é isso, é uma rede, né, de apoio mútuo e que a gente vai pé a pé e mão a mão, né, se dando as mãos aí para a gente conseguir mudar essa realidade. E estamos aqui também para representar. Então, como a Lulu disse, às vezes não é o que não é o, né, a gente precisa de um atendimento mais especializado, mas você ver pessoas como você ajuda muito, né? É muito reconfortante você se ver no outro. Então, é isso. Muito obrigada. Vocês querem dar mais alguma palavra final, meninas? Eu só queria agradecer, gente, a oportunidade, o diálogo foi muito bom. E também me coloco à disposição, quem quiser trocar figurinha, quem quiser apoio, conversar, né? Claro que assim, eu não sou psicóloga, mas um ombro amigo vai estar sempre disponível para quem precisar, né? E a gente ajuda naquilo que for possível. E mais uma vez, muito obrigada por tudo, pelo acolhimento, pelas trocas. Obrigada, Cláudia. E só dizer uma coisa muito importante: a gente tem total condição de ser bem-sucedido, gente. Não pense que está associado à sua sexualidade ou à forma de você se expressar no mundo. A gente consegue, a gente tem que lutar muito e às vezes até muito mais. Infelizmente, depender do meio que você escolha. Porque a misoginia está aí, o patriarcado está aí, a homofobia está aí, mas a gente consegue, né? E juntos a gente consegue mais ainda. Vai lá, Lulu. Também quero agradecer, meninas. É um prazer. Obrigada pelos ensinamentos, que a gente aprende muito, né?
Quero me colocar também à disposição. Adoro conversar com uma boa geminiana. Se quiserem me visitar, pode ir lá na escola também. Vocês podem conhecer mais sobre a escola pública. É muito gostoso, é muito bom. A gente tem que valorizar nossas escolas públicas. Atualmente eu estou diretora de uma escola de educação infantil. Ela chama Semei Tropical, fica aqui no bairro Tropical, em Contagem. Muito fofinha, muito linda, tá? Se alguém quiser conversar, quiser conhecer a escola, quiser matricular os filhos, bora lá. Tá bom, gente? Dá um jeitinho. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Obrigada por todo o aprendizado, tá? Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Então, né, em nome da fraternidade, assim, muito obrigada pela disposição, né, pela presença de todos aqui no nosso chat, né, acompanhando a nossa live. Ela ficará gravada, né, então poderão assistir, poderão compartilhar, e a partir disso também, né, ter acesso a essas informações, né, e trocando também com todas as pessoas. Mas, assim, muito obrigada por mais essa chance. Estou muito feliz de estar aqui com a minha digníssima e amada Carolina. A gente sempre faz live, mas em horários diferentes e não consegue se assistir. Agora estamos aqui lado a lado. Uhul! Personagem falou que ama a gente, nós também amamos vocês, né? Obrigada a todo mundo. E eu acho que é isso. Um beijo e se cuidem. Beijo, gente. Muito obrigada a vocês todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau.